Irmãos, deixa eu começar falando algo. Você não é o pão, você é a bandeja. Às vezes a gente vai ministrar com alguém ou liberar, a gente acha que a gente está dando de nós mesmos. Por isso está cheio de gente depressiva, profetas, pastores, apóstolos cansados, porque estão querendo dar de si mesmo. Nós só somos a bandeja, Ele é o pão. A gente pega do pão e serve o pão. Eu quero falar de um assunto muito importante nesse tempo de avivamento. Tudo que nós estamos recebendo aqui tem um propósito, ele precisa ser liberado. Só que muitas pessoas estão com medo de liberar aquilo que Deus tem colocado aí dentro. O temor tem paralisado muito profeta, muita gente. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. João 20, 21. Você que tem aí a sua Bíblia. Esse texto vai dizer: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Cadê? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai. Como eu me movi nessa terra, eu também vou liberar vocês nessa mesma dimensão para fazer aquilo que eu fiz e até mesmo coisas maiores. Nós vamos precisar nos mover nesses dias de forma muito específica, de forma muito peculiar. João capítulo 14, o versículo 12, coloca para a gente. Diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras maiores. Quem está do seu lado, você é homem de obras maiores. Aleluia. E eu quero poder falar um pouquinho hoje sobre os dons espirituais. Diga comigo, dons espirituais. Mais alto, diga, dons espirituais. O sono não vai parar você depois do almoço. O cansaço não vai roubar aquilo que Deus tem para você. Se você vê alguém sendo arrebatado aos poucos, você está autorizado a dar um grito de glória a Deus, bem pertinho dele, pegar na mão dele, sacudir ele. Dons espirituais. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Irmãos, nós precisamos entender essa mensagem. Não há uma mensagem muito assim da gente, eu gosto de liberar mas é de ensino. A gente precisa entender. Paulo vai falar à igreja de Corinto, ele vai explicar à igreja algo muito precioso. Ele começa dizendo: não sejais ignorantes. Depois a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 12, no que diz respeito aos dons espirituais. Sabe, Paulo já tinha ministrado a essa igreja. 1 Coríntios capítulo 2, ele disse: a minha mensagem, a minha proclamação, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Não diz respeito à manipulação, diz respeito ao Espírito e poder. Diga, Espírito e poder. 1 Coríntios capítulo 1, você viu um capítulo antes, o versículo 7, diz: porquanto o testemunho de enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a questão dos dons é muito importante. Os dons são ferramentas de Deus. Alguém que já disse que os dons são como a sineta de Deus chamando o seu povo para a mesa do banquete. Os dons são muito importantes para a igreja. Sabe, existe a diferença. A Bíblia vai falar do fruto do Espírito, do que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, e dos dons que estão em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. Nós vamos ver a relação dos dons. O fruto e os dons, a habitação do Espírito é para frutificação. Os dons têm a ver com frutificação, ou melhor, o fruto tem a ver com santificação, sobre frutificar. Agora os dons têm a ver com o poder de Deus, com liberar do rio sobre outras pessoas. O fruto então são para a santificação, os dons são para poder. O fruto reflete
caráter, os dons refletem o seu poder. O fruto, ele é desenvolvido por nós. Os dons, ele já vem pronto. Ele tem sim uma parceria, daqui a pouco a gente já vai ver. Agora, nós vamos ver que também aqui, o fruto do Espírito são 9. Dos gomos do fruto. É um fruto com 9 gomos. Agora, os dons também são 9. Eu vou falar aqui um pouco mais hoje, me deter, sobre o que Paulo fala a respeito dos dons. Se você vê o que Paulo começa falando, ele dá algumas orientações no que diz respeito a como se mover nos dons. Paulo diz, olha, não sejais ignorantes no que diz respeito aos dons. Por que ele fala ignorante? Não é que eles não sabiam ou não conheciam. Não, na realidade eles tinham, olha, vocês têm os dons. O problema que Paulo ele orienta eles é da forma no qual eles estão administrando os dons. Porque um dos motivos que o profético no Brasil, como o profeta falou, está patético, é porque muitas pessoas receberam os dons. O Brasil é como Corinto, muita gente cheia de dom. O problema é que as pessoas se perderam na administração do dom. Quanta gente que eu conheci, quanta gente já passou na igreja cheio de dons, homens de Deus que tinham uma vocação, que tinham um chamado de Deus, mas que se perderam no caminho, porque não tiveram a habilidade de administrar os dons. Porque às vezes a gente busca e a gente caminha muito com fé para receber, mas a gente não pede sabedoria para manter o que nós já recebemos. Então, tão importante quanto você receber, é você ter sabedoria de Deus para que você possa manter os dons. Então, eles já tinham os dons. No que diz respeito a eles precisavam ser orientados. 1 Coríntios capítulo 13, coloca na tela para a gente, o versículo 8 ao 13. Sabe, existem algumas igrejas, eles são chamados, a uma linha teológica dos sancionistas, que aqueles que não creem que o Espírito Santo é para os dias de hoje, aqueles que não creem que os dons são para os dias de hoje, eles não acreditam que isso é para a gente, que era só para a igreja de Atos, que acabou, que era só para aquela época. Só que o argumento que eles usam ainda é muito interessante, né? Que às vezes a gente só quer pegar aquilo que a gente acha que cabe na nossa teologia. O texto diz assim, o amor nunca falhará. Eles usam esse texto, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Próximo versículo, havendo conhecimento desaparecerá. Fala de línguas, profecias e conhecimento. O que fala? Línguas, profecia e conhecimento. Porque em parte conhecemos que a línguas e profecias acabou, mas são os sensionistas que mais falam sobre conhecimento. Então, se acabou línguas e profecias, e por que eles não falam? Acabou o conhecimento também. Então, queridos, eu quero dizer para você que esse argumento, se o argumento é que o perfeito chegou e não tem mais dons, então o conhecimento precisa ter acabado também. E não é isso, hoje sim, ainda é para nós, é para todo aquele que nele crê. Os dons estão liberados, o mover do Espírito está liberado. Posso ouvir um amém? Falar dos dons ministeriais são importantes. Falar dos dons espirituais, o dom do Pai, o dom da salvação, o dom do Filho, o dom de Cristo, que são os 5 ministérios de Efésios 4:11. Mas os dons do Espírito são muito importantes para que nesse tempo de avivamento a gente possa aprender a se mover diante de tudo aquilo que vai acontecer. Deus vai nos usar de uma maneira tão extraordinária. Após essa escola aqui, sinais, prodígios, maravilhas vão começar a ser natural nas nossas igrejas. Eu declaro, o teu ministério vai ser natural, milagres, curas, maravilhas. Quem crê nisso? Os sinais. Agora, a Bíblia, por outro lado, fala daqueles que se dizem ser apóstolos e não são. E a Bíblia deixa bem claro que esses são mentirosos. Por isso que existe tanta bagunça no que diz respeito ao entendimento dos dons, ao entendimento do chamado profético na nossa vida. Alguém pode criar confusão com os dons? Sim, pode. Tem pessoas que criam confusão com os dons, sim. Abra aí 1 Coríntios capítulo 14, 33. Diz que Deus não é um Deus de confusão,
Uma pessoa disse amém. A palavra profética, os dons quando são liberados, eles precisam ser da maneira certa. Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa do jeito certo, da maneira certa. Então, os dons não são manifestações apenas unilaterais. Os dons não dependem apenas de Deus. Entenda, os dons são a parceria entre Deus e o homem. É uma parceria entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 14, ele vai dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Então aqui a gente já vê uma das principais doutrinas que muitas pessoas têm abandonado, as doutrinas que estão lá em Hebreus capítulo 6, que é uma das principais doutrinas, imposição de mãos. Eu posso transferir, irmãos, num ambiente desse, eu posso transferir o poder, mas eu não posso transferir a presença. Eu posso transferir o poder, mas a presença eu não posso, porque para a presença permanecer, ela precisa de um altar. Então, por imposição de mãos, eu posso transferir o poder, mas a presença você precisa ter um altar. Por isso, Levíticos 6 vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar. Mas a gente gosta dessa parte, mas diz assim primeiro: todos os dias, o sacerdote pela manhã removia cinza, colocava a lenha, então o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe por que tem gente que já foi incendiado pelo Espírito, já recebeu os dons, mas hoje não flui mais nos dons? Porque está vivendo uma vida de cinza e não de lenha. O que são cinzas? Experiências que você teve no passado, que você colocou uma vida de oração, de jejum na madrugada, você colocava no altar, mas só que aquilo já foi recebido diante de Deus, e agora você está vivendo da pedalada lá de trás. Já viu andar de bicicleta? Dá aquela pedalada e depois vai na banguela, não sei como é que chama para lá, na banguela. Ele só está indo com a pedalada que deu lá atrás, ele só está caminhando uma vida cristã, já é cinza, não é mais lenha. Mas a Bíblia fala que todos os dias, diga todos os dias, pela manhã, o sacerdote colocava lenha, então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na antiga aliança, essa era a função, o fogo do candelabro não poderia apagar. Na nova aliança ele diz: não extingais ao Espírito, não apagueis ao Espírito de Deus. Agora, no que tange aos dons, tem muitas pessoas que têm apagado o dom, e o Senhor está dizendo: não despreze, não apague o dom que está em ti. Sabe que tem muitas pessoas, o Senhor tem falado comigo durante essa escola, muitas pessoas que o anjo não vai descer para trazer algo aqui. Essa escola é uma escola para os olhos se abrir, para você perceber do que já está aí. Irmão, vou repetir. Não diz respeito ao que você vai receber, diz respeito ao que muita gente já recebeu, mas não teve a revelação do que já carrega. Pastor, está na Bíblia, tá? Vou explicar para você. Lembra Agar? Agar, ela pega um cântaro, ela sai com o menino pelo deserto, e de repente a água do cântaro acaba, e ela começa a desesperar. E o anjo aparece e fala com ela: Agar, levanta a tua cabeça. E ela levanta a cabeça e ela vê uma fonte. Nesses dias Deus vai precisar findar a fase da fonte para que você comece a ver algo melhor e maior. Chega do tempo da escassez da fonte, nós vamos começar a beber, melhor, do cântaro, nós vamos beber da fonte. Fala para quem está do seu lado: você vai beber da fonte agora. Ei, o anjo não apareceu para trazer a resposta, o anjo apareceu para mostrar a resposta que já estava ali, ela só não estava vendo. Tem resposta de Deus que já está na tua vida, que Deus te trouxe aqui não para trazer, mas para mostrar o que está lá e você não está percebendo. Gênesis capítulo 22, Deus fala: Abraão, sai daqui, Abraão, pega o teu filho. Ele prepara tudo, 3 dias. Diga comigo, quantos dias? Levanta a tua mão. Em 3 dias algo acontece. Vou repetir. Em 3 dias uma provisão vem. Em 3 dias o Jeová Jireh vai se manifestar na tua história. 3 dias ele pega o menino, ele pega o Isaac, eles caminham. Deus fala aqui embaixo, olha para cá, Deus fala aqui: mata o menino, sacrifica o menino. Ele sobe. Quando ele chega lá, ele prepara o altar, ele prepara a estrutura.
Porque tem gente que não valoriza estrutura. Pode ter cordeiro, mas tem que ter estrutura. A estrutura é para sustentar o cordeiro. Jesus em Lucas 5 poderia caminhar sobre as águas, mas ele disse: não, eu preciso de um barco, porque barco é estrutura. Ele poderia fazer sem estrutura, pelo poder. Tem coisas que vai acontecer no poder, e tem coisas que vai acontecer através da estrutura. Então não despreze estruturas. E eu quero declarar que Deus vai ampliar as estruturas do teu ministério, das nossas igrejas, do nosso... Quem crê nessa palavra, fala para alguém, libera essa palavra. Deus vai ampliar a estrutura, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Aleluia, quem crê nessa palavra? Aí ele prepara, ele coloca o Isaac. Olha para cá, ele coloca o Isaac na estrutura, no altar. E a Bíblia fala que ele pega o cutelo. A ordem que ele tinha recebido é: sacrifica. Aqui o anjo muda a instrução e diz: não sacrifica mais. Tem gente que está sacrificando o Isaac porque não continua ouvindo a voz de Deus. A gente precisa continuar ouvindo a voz de Deus. E quando ele vai fazer isso, já viu uma provisão que estava ali. Ele não estava vendo, mas a provisão, o anjo aparece não é para trazer a provisão. O anjo aparece para mostrar a provisão que já estava ali, mas ele ainda não estava vendo. Quem está entendendo? A provisão já está aí. Fala para alguém: a provisão já está aí. Ela não vai chegar, a provisão já chegou. Tem alguém que crê que esses dias os teus olhos verão a provisão que já está aí junto com você? Oh, aleluia! Meu Deus do céu. E a Bíblia vai assim afora. Lucas capítulo 24, que ele falou: eles estavam caminhando. Havia uma realidade espiritual que estava ali, mas os olhos deles ainda não haviam contemplado. Mas no partir do pão, os olhos deles são abertos. A realidade espiritual já estava ali. Eles não estavam vendo, mas já estava ali. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Fala para quem está perto de você e diga: já está acontecendo. Diga assim: a escola profética. Mais alto, diga: a escola profética é a ferramenta de Deus, é a mesa da comunhão, para que os teus olhos sejam abertos e você seja reposicionado na tua Jerusalém. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão, aplauda ele bem forte, dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Volta para cá. Por isso que os dons são muito importantes. A gente vai ver sobre percepção espiritual. Dons fala sobre a manifestação do Espírito. Diga: manifestação do Espírito. Então a Bíblia fala, 1 Timóteo 6:7, fala sobre reavivar o dom. É colocar lenha naquilo que já está dentro. Ele não está falando de algo que eles não tinham. Ele está falando sobre alinhar o que eles já tinham. E eu quero declarar que esse tempo é um tempo de alinhamento daquilo que você já tem. Deus está colocando em ordem as coisas, o conhecimento, aquilo que você já recebeu. Agora, Timóteo estava deixando o dom se apagar. Paulo estava dizendo, para não apagar a chama. E essa escola aqui, irmão, você vai sair daqui incendiado no que diz respeito ao dom. Deus vai incendiar os dons que já estão ali, mas tem alguns que você vai receber hoje por imposição de mãos. Ao final dessa mensagem, nós vamos posicionar 3 grupos de pessoas aqui, e nós vamos liberar aqui dons de revelação, dons de poder, dons de palavra. Oh, meu Deus do céu, Deus vai reavivar dons na sua vida. Para quê? Para você ser uma tocha de avivamento na tua cidade. Aleluia. É por isso que nós estamos aprendendo. Qual é o objetivo dos dons? O objetivo dos dons é para edificação. Qual é o objetivo dos dons? Paulo mostra exatamente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Ele mostra que é para que a igreja receba edificação. Paulo mostra exatamente que os dons deveriam produzir, que os dons são bênção para a igreja, que a igreja precisa voltar nesses dias, queridos. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um negócio, a igreja é algo espiritual, e o Espírito do Senhor, ele precisa ter liberdade para curar, para libertar, para falar, para agir. Por isso os dons são importantes nesse tempo de avivamento. Por isso que Deus te trouxe aqui para você aprender sobre isso. Porque nesse tempo de avivamento, irmãos, Deus vai usar você de uma maneira extraordinária.
Ei, e os dons não são para você manifestar apenas dentro da igreja. A gente precisa começar nesses dias de avivamento, manifestar o dom no mercado. Avivamento no Caixa 9. Você já ouviu do avivamento no Caixa 9? O irmão que estava lá foi fazer compra. Daqui a pouco ele estava no Caixa 9. Daqui a pouco o Espírito deu uma palavra de conhecimento para ele a respeito da caixa. Ela disse: você está assim, você está triste, né? Começou a chorar. Seu dia não foi bom. Aconteceu isso. Ela começa a chorar e a fila no caixa, ele começa a liberar a palavra. E ele começa a proclamar a palavra. A pessoa que estava na fila estava doente e disse: ei, eu não sei, alguma coisa aconteceu enquanto você fala e eu fui curado. Daqui a pouco alguém pega o microfone para falar no caixa e começa a dizer: há um avivamento no Caixa 9 acontecendo aqui. E daí tinha um paralítico que estava numa cadeira de roda. Ele levanta no Caixa 9. Ei, meu irmão, não espere para manifestar os dons apenas no culto de domingo. Deus quer usar você no teu trabalho. Deus quer usar você na sua escola. Manifeste os dons sobre a cidade. Deus não nos chamou como igreja para encher uma igreja. Deus nos chamou, a menor visão de Deus não é a igreja local, é a cidade. Oh, aleluia. Tem gente ousada. Um pastor amigo meu, pastor lá de São Paulo, eu gosto demais do ministério dele, pastor da igreja Cabana Church. Ele estava num avião, num voo, e ele viu uma criança chorando demais, e o Espírito Santo falou ao coração dele: faça algo por essa criança. Ele perguntou para a mãe: o que está acontecendo? Ela disse: ela tem uma doença e a gente está fazendo uma viagem, e só que eu preciso de um valor tanto, e eu estou aqui desesperado, ela está assim, e a gente precisa levantar esse valor. Ele se colocou de pé no avião, disse: pessoal, essa criança precisa de um dinheiro agora. A mãe dela falou que precisa de dinheiro. Alguém aqui pode ajudar com tanto? E um começou a levantar a mão: eu ajudo com tantos $1000. Outro: eu ajudo também, eu participo também. Sabe o que aconteceu, querido? A vida daquela criança e daquela família foi transformada. Aquele pastor foi parar no caldeirão do Huck, lá com o Luciano Huck. Sabe por quê? Porque quando você manifesta o dom, o nome do Senhor é glorificado em toda a nação. Deus só está esperando um doido agir, se levantar, declarar cura, profetizar, ser um agente, instrumento de Deus. Então é os dons, por isso que nesses dias Deus vai liberar. Por isso os dons são tão importantes para o dia de hoje. Jesus disse para os apóstolos que os sinais, as manifestações de poder os acompanhariam. Coloca a mão na sua cabeça, diga assim: sobre o meu ministério, sobre a minha chamada, diga: os dons, os sinais, as manifestações de poder vão me acompanhar. Fala para alguém, até ele não creu ainda, para a pessoa da direita e da esquerda: os sinais vão te acompanhar, os milagres vão te acompanhar, o poder de Deus vai te acompanhar. Só que a Bíblia diz, e a gente precisa resgatar isso: não sejais ignorantes. Ei, irmãos, tem gente que precisa ser discipulado no que diz respeito aos dons. Tem gente que tem, mas não sabe como se mover. Por isso uma escola como essa, ela é tão importante. Por isso que você tem que ser humilde o suficiente para ter um discipulador que nessa área possa te ajudar a fluir. Porque tem gente que tem: pastor, está na Bíblia, tá? Lembra de Samuel e Eli? Quando Deus chama Samuel, e ele acorda, ele levanta e vai correndo para quem? Para Deus? Não, para Eli. Ô Eli, chamou? Não, volta a dormir, não chamei não. Ele vai para lá. Segunda vez, Samuel, ele vai procurar quem? Eli. Pela terceira vez também, Samuel entendeu, disse: olha, ou melhor, ele entendeu e disse: olha filho, quando acontecer isso, é o Senhor falando com você, diga: eis-me aqui. Porque o Senhor está falando com você. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e quer ser profeta, mas a gente não consegue nem ouvir a voz da nossa liderança. Antes de aprender a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz do teu pastor, do teu profeta, de quem está em nível de autoridade sobre a tua vida. Aí o profeta diz, o Eli disse: eu vou te orientar agora. E ele orienta para que você possa crescer no teu chamado, no teu dom. Já estava ali, Deus estava entregando algo para ele. Só que tem gente que acha que vai ser sozinho, e o corpo sozinho não funciona.
ele morre. Deus não quer ver você sozinho, manifestando o dom sozinho. Você vai até um momento. Eu posso pegar como é que fala da brasa? A gente tirar uma tenaz, eu posso tirar ali da brasa e deixar aqui fora, mas logo vai apagar. Porque você não nasceu para ficar longe de lugares de fogo incendiado. Por isso teu coração arde enquanto você está aqui, porque isso aqui é uma fogueira. E eu quero declarar que nós vamos brilhar nesses lugares. Aleluia, Deus está incendiando com os dons para que você possa incendiar todos os lugares onde o Senhor te posicionar. O texto vai dizendo então que Deus, ele nos inspira, ele coloca algo dentro de nós, mas agora nós precisamos ter essa interação. Deus, ele vai ministrar em pessoas, e Deus está formando aqui você também, para que você possa ter alguém te orientando, mas você também vai ter um nível de maturidade que você vai começar a orientar outras pessoas no que diz respeito a dons. Irmão, vou repetir, Deus vai levantar você para começar a orientar, como ela estava fazendo ali, ó. Ela começou a despertar, a destravar pessoas no que diz respeito ao seu dom. Então nós precisamos de supervisão daqueles que são mais maduros. Diga, eu preciso de supervisão daqueles que são mais maduros. Outra coisa importante, os dons precisam ser buscados. A gente busca tanta coisa, mas a gente vê pouca gente buscando os dons. Gente que quer fluir no profético, mas não ora, não pede os dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Você viu que ele está falando de profecia, ele está falando de dons, mas ele linka com amor, porque dons sendo usados sem amor é uma ferramenta para matar. Tem muita gente que tem dons, mas não tem amor. Eu fui convidado para ministrar na igreja e mandaram lá o convite, perguntaram: quantos dons você tem? Nós estamos numa geração que está preocupada com os dons, mas a geração que vai fluir nos dons é a geração que está preocupada em caminhar com o fruto. Porque nesses dias tem muita gente falando em línguas, mas não pagando a conta na segunda. Gente sem caráter, gente desleal, gente mentiroso. E deixa eu falar, os profetas que serão levantados nesses dias não são só profetas que têm dons, mas são gente que caminham no fruto para manifestar os dons. Tem gente aqui assim, levanta a sua mão, dá glória a Deus, diga: eu sou essa pessoa que vou caminhar em retidão, em caráter. Diga comigo, o caráter do profeta para manifestar os dons de poder. Porque até um profeta sem caráter, quando ele manifesta os dons, a pessoa diz: será que essa palavra é verdadeira? Por quê? Porque não tem fruto, já foi falado aqui. Então buscai os dons espirituais, especialmente os dons de profecia. Então a gente precisa ser orientado no que diz respeito aos dons. Como que eu posso ser orientado? Ser orientado através da palavra, ser orientado por uma liderança madura nessa área, ser orientada pelo próprio Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus está dentro de nós, e Ele nos ensinará todas as coisas. Então quando Paulo fala sobre não ser ignorante, ele não estava falando que eles não tinham conhecimento do que eram os dons, mas é sobre a maneira de como eu vou me mover nos dons. E Deus vai alinhar isso sobre a igreja brasileira, no nome de Jesus. Eu já vi vários profetas, eu já fiz live, mas em nenhum momento, pelo menos eu vi o profeta Léo fazendo live na internet para pedir pix. Não, foi isso. Esse não é o propósito. Porque o dom não é para me servir, o dom é para servir o reino. O dom é para servir, vou repetir, o dom é para servir o reino. Aleluia! Então é muito importante eu entender como eu vou me mover. Porque uma pessoa que está se movendo de forma errada, ela não vai ter esse dom por muito tempo. Porque Deus não vai botar um revólver na mão de menino. Deus não vai botar uma arma na mão de quem não sabe lidar. Nós estamos falando de mundo espiritual, são coisas poderosas que vão acontecer nesses dias. Irmão, eu estou olhando aqui e eu estou crendo, irmão, que vai acontecer de testemunho já.
já nesse domingo agora, e só o fato de você estar aqui, eu quero liberar e dizer que na sua igreja, em outros lugares, em outras cidades, vocês já vão receber testemunho de milagre. Só pelo fato de você estar aqui num ambiente como esse, a tua igreja vai receber sinais, prodígios, maravilhas, pessoas que vão estar conectadas ao seu lado. Você vai ter testemunho no teu WhatsApp. Levanta, pega o teu telefone. Pega o teu telefone. Pega o teu telefone. Fica tranquilo que você não vai ofertar o telefone. Não agora. Levanta para o alto. Diga assim: eu vou receber nos próximos 3 dias. Não, nos próximos 3 dias. Nesse telefone. Resposta. Não. Resposta de orações. Diga assim: milagres, provisões vão chegar. Vou receber notícia de avivamento. Começou na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, na minha empresa. Olhe para o teu telefone e diga: a resposta vai chegar aqui. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Eu falei em quantos dias? Em 3 dias algo acontece. Então a operação dos dons, mas olhe para cá. A operação dos dons é simples. O resultado é extraordinário, é sobrenatural, mas a operação dos dons é simples. A igreja que é muito mística no que diz respeito aos dons, mas a operação dos dons é simples. O resultado é extraordinário, é poderoso, é sobrenatural. Então, Romanos capítulo 8, versículo 16, fala assim sobre no que diz respeito à salvação, certeza de salvação. Fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos. Então, se é algo tão importante, ele fala, ele mostra dessa forma tão simples, porque os outros assuntos ele iria complicar. Dons, eles vão se manifestar de algo muito simples. Deus pode trazer provisões, Deus pode trazer, ou melhor, Deus pode trazer visões, Deus pode trazer sonhos de forma espetacular. Quem já teve visões e sonhos assim espetaculares? Alguém aqui já? Já. Deus pode fazer isso. Mas nós não podemos desprezar a maneira de Deus se manifestar através dos dons de forma às vezes mais simples. Eu vou dizer para vocês que todas as vezes, na minha experiência pessoal, Deus falar comigo é algo de maneira muito simples. Eu estava, determinado dia, voltando para casa. Eu morava em outro bairro, não aqui, e eu estava dirigindo meu carro sozinho. Em determinado momento o Senhor disse: para o teu carro. Disse: para o teu carro. E eu parei no meio da pista. Senhor, e agora? Você vai voltar, vai pegar a rua à esquerda, tem alguém na Bíblia que é a rua direita, vai voltar e você vai ir bem devagarzinho. Eu comecei bem devagarzinho. E agora, Senhor, tá 11 e pouco da noite, e comecei devagarzinho. Agora você vai ver um jovem, quando você vê, você vai parar. Eu disse: vou falar o que para ele? Essa hora da noite, Senhor. E eu fui bem devagarzinho. Daqui a pouco eu não vi o jovem. Aí ele disse: para o carro agora e baixa o vidro. Mas eu vou falar o quê? Porque a palavra vai vir quando você obedecer. Quando Deus vê que você se move no primeiro passo, Ele vai dar a segunda instrução. É igual o GPS antigo, Ele só dá a próxima instrução quando você obedece a primeira. Aí eu parei o carro, baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, o Senhor começou a largar: filho, eu não te conheço, mas você pediu uma resposta de Deus nessa hora. Deus me trouxe aqui e mandou eu mudar a minha rota e vir até a tua geografia, até o teu endereço. Estou arrepiado aqui nesse lugar, para dizer para você que a resposta é sim, que Deus tem um propósito nessa situação que você apresentou, e eu estou aqui como resposta de Deus para a tua vida. Ele começou a chorar. Ele disse: eu também não te conheço, mas eu vim agora da casa da minha noiva, e a gente falou sobre casamento e marcar o casamento. Eu disse: Deus, eu quero uma resposta agora. Se tu és Deus, traz alguém aqui e confirma para mim no que diz respeito ao meu casamento. Amém, irmão. A gente precisa ter sensibilidade do Espírito para ouvir Ele. Irmão, se você não tem clareza para chegar de uma vez só, porque você vai crescendo no dom. Você não precisa chegar: ei, Deus me disse, Deus me falou, Deus.
Você pode começar, querida, eu tive uma percepção no meu espírito a respeito de algo. Você tem um relacionamento assim, você está orando com alguém, ou tem alguma coisa que você estava pedindo pelo caminho. Vou usar o exemplo que eu acabei de usar. Poderia dizer, sim, eu sou noivo, eu tenho uma palavra. Você não precisa chegar chegando, porque daí você vai tendo confiança, você vai crescendo no dom. O problema é que as pessoas já querem chegar, porque na realidade a gente gosta do show. A gente gosta do show. A gente quer ver um anjo com a bandeja na mão, vestido de rosa, cheio de purpurina. Deus pode fazer, pode. Deus pode fazer como Ele quiser, mas a gente não pode perder a simplicidade do mover do Espírito. Vai lá e fala. Às vezes Deus não pode acrescentar mais dons porque você tem sido desobediente com o pouco que Ele tem pedido para você. Ele manda, vai lá e abraça ela. E você está um tempão aí, será que eu vou? Será que é de Deus? Por isso que Ele não dá o próximo passo, por isso que Ele não acrescenta, porque Ele não pode contar com você nem para dar um abraço em quem Ele mandou você dar. Já era para ter saído do lugar, irmã. Tem gente que está aqui, que Deus já falou para ofertar e você está esperando o tempo certo. Que tempo certo é esse? É agora. Você nem sabe porque trouxe o relógio, né? Vou continuar aqui porque senão vai estreitar o negócio. Ei, eis que falo de mim mesmo para ti. Aleluia, aleluia. Olha, serve. Olha, tá cantando aqui, irmão. Até orando isso. Quem está entendendo aqui a palavra? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Para que todos aprendam um após um. A gente precisa saber a ordem, a maneira quando falar, a maneira como agir. O reino de Deus não é bagunça. Eu quero declarar que essa escola veio... Obrigado. Quero declarar que essa escola veio para trazer organização no ministério profético. Vou repetir, essa escola veio para trazer alinhamento na bagunça do misticismo religioso que está pelo Brasil dizendo que é profético, que tem cara de profético, mas não é. Essa escola veio para alinhar, como Paulo alinhando a igreja de Corinto. Quem crê nisso? Aleluia. Então não é só porque o dom não diz respeito só a quem está ouvindo a palavra, mas quem cresce é quem libera o dom. Você sabia? Que às vezes a gente está ativando um dom, a gente acha que quem está crescendo é quem está recebendo, mas é quem está liberando que está crescendo. Por isso, se você quer crescer, libere os dons. Fala para quem está do seu lado, libera o dom. Ei, não, eu não sei você, mas dom é um negócio que nos deixa inquieto. A gente dá a gente fica, enquanto eu não for lá, enquanto eu não enquanto eu vou lá, enquanto eu não abraçar. Quem aqui já se sentiu assim, inquieto? Ai, tem um negócio aqui, pastor, eu preciso lá de... Uma vez eu estava aqui, Deus disse assim: filho, você vai pegar todo o dinheiro que tem na conta da igreja. Você vai pegar o dinheiro da conta da igreja. Eu liguei para a tesoureira, via, pastora Ana, tá lá. Quando eu ligo para ela, ela já sabe. Sim. Pega tudo que tem na conta da igreja. Deus mandou eu ir lá no endereço de uma igreja Nazareno aqui. Pega tudo e leva agora de madrugada. Já era 11 e pouco, quase meia-noite. Eu disse, mas agora, Senhor, não dá para ser amanhã não. Depois do culto, estou cansado, porque a gente quer negociar, né? O Senhor disse, agora. Eu até tentei ir para casa. O Senhor disse, agora. E eu peguei, disse, pastor, é agora. E fui lá, bati na porta. Pastor, desculpa. Ele veio de pijaminha, pastor, um senhorzinho assim, coisa mais linda. Pijaminha. Daqui a pouco veio, mais atrás assim, estava a pastora. E não sei se ele estava fazendo, como diz o pastor Tchecoberto, não sei o que ele estava fazendo. Não sei se eu interrompi. Ela disse, pastor, desculpa interromper alguma coisa, mas eu não poderia deixar fazer. Deus me trouxe aqui
para trazer essa oferta e entregar tudo para a igreja de vocês. E ele disse, começou a chorar e disse, nega, vem cá. Eu disse, o que foi? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu disse, pastor, porque ontem o Ministério de Mídia pediu para mim comprar computadores, pediu para mim comprar data show, e eu disse, Senhor, eu não vou ficar envergonhado, alguma coisa vai acontecer, uma provisão vai acontecer. Ele disse, então está aqui o dinheiro, vai lá e compra. Você está entendendo? Sensibilidade, discernimento, direção daquilo que Deus está fazendo. Então comece com sutileza no que diz respeito ao dom. Não precisa chegar chegando. Vamos lá então, quem entendeu até aqui, diga comigo amém. Agora vamos para a lista dos dons, para a gente orar e liberar. Eu sei que você conhece a lista, mas só para a gente começar a falar algumas coisas que são importantes aqui. Aleluia. Abra aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, vamos ler junto. Eu sei que essa palavra é mais ensino, mas Deus está movendo aqui, ó. Deus está movendo pessoas aqui. A gente estava numa escola de missões aqui, de gente que ofertou moto, gente que ofertou carro. Eu mesmo estava aqui, ó, do lado do meu pastor, Vision Day, foi desse ano, acho que foi, não, foi final do ano passado, aqui assim. E o Espírito Santo falou, dá o teu carro. Disse que dá o meu carro, ok? Essa voz do diabo que sai, está repreendido. Dá o teu carro, dá o teu carro. E eu estava do lado da minha esposa aqui de mão dada. Eu disse, vou falar para ela. Daí ela vai dizer, tá maluco, né? Aí eu disse, Deus mandou dar o carro. Eu bem quietinho dela. Ela assim, então dá. Aí eu vi. Como é que é? Eu estava esperando o contrário, que ela dissesse, não filho, não faça isso é coisa da tua cabeça. E naquele momento eu entreguei. Sabe, meu irmão, você nunca vai ganhar de Deus no dar. Você nunca vai ganhar, fala para alguém, você nunca vai ganhar de Deus no dar. A colheita é sempre maior do que a semente. E eu já estou crendo que está chegando um carro muito melhor do que eu estou tendo ali. Eu quero declarar, irmão, os melhores carros vão ser para nós. A gente precisa estar bem em nome de Jesus. Coloca a sua mão na sua cabeça aí. Quem gostaria de receber um carro de oferta? Eu já ofertei 3. Quantos você já ofertou? Planta semente. Planta semente. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas, mas é porque o Espírito está aqui, a gente precisa discernir, aprender nesses detalhes simples. Se você não começar a se manifestar no simples, como que Deus vai te colocar coisas maiores? Se você não é obediente com aquilo que você já tem, porque às vezes, olhe para cá, tem muita gente dentro da igreja, não na escola profética, aqui não tem. Tem muita gente que é fiel com aquilo que não tem, mas é infiel com aquilo que já tem. Ele diz, quando eu tiver, eu vou dar. Quando saiu aquela causa, eu vou dar, vou fazer, vou entregar. Ele é fiel com o que não tem, mas é infiel com aquilo que já tem, com o que Deus já pediu. Mas isso é depois, é outro que vai falar. 1 Coríntios 12 diz assim, porque pelo Espírito é dado o que? Palavra da, e outro pelo mesmo Espírito a palavra do, próximo versículo, e outro pelo mesmo Espírito e o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de, e a outro dom de os espíritos, e a outra variedade de, e a outra a interpretação. Quantos querem receber mais desses dons aí? Quantos têm orado para receber os dons? Sabe qual é um dos dons que a igreja precisa orar também? Dom de interpretação de língua. Não é verdade? Vamos desmistificar também primeiro até o falar em línguas. Eu não sei vocês, eu quando fui ser batizado pelo Espírito Santo, chamaram na frente, eu vi, e começaram assim, agora você vai começar a falar igual peru, glu, 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 glória, 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 glória. Quando você falar bastante glória bem rapidinho, daí vai vir. Alguém se identificou aqui.
Eu aprendi assim, e por muito tempo eu reproduzi isso. E muita gente foi batizada por quê? Porque ainda é pela misericórdia e pela fé. A unção do peru, glu glu glu. Mas não é, irmão. Olhe para cá. O Espírito é de Deus, mas a boca é a sua. Para falar em língua você precisa dar voz àquilo que já está aí dentro. É simples. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai pegar a nossa língua e vai começar. Não, você precisa decidir falar. A boca é sua, mas o Espírito é de Deus. E eu quero declarar que enquanto eu estou ministrando, ao final dessa ministração, mesmo você que já fala em línguas, Deus vai trazer variedade de línguas. Você vai começar a falar de uma maneira diferente na sua maneira que você ora em línguas. Você vai comer. Se você não é, receba agora. Receba agora, receba agora. Comece a orar em línguas agora. Vamos, ore em voz alta. Ore em voz alta, vamos, solta a rajada de línguas estranhas. Vamos, igreja. Xalabacate, robarareke, doyomolocoche, sorabaquetarabarabala. Ore em voz alta. Ore até que você ouça a sua oração. Libera. Shoyamat, calabalaba, soia, calabarabas. O Espírito Santo está falando aqui, ó. Existe alguém que ainda não fala, que estava esperando sentir arrepio. Arrepio o ar-condicionado dá, dor de barriga dá. É pela fé. Já é seu. Pronto. Pastor, mas eu não estou sentindo arrepio, não vi anjo, não vi nada. Então fale pela fé. Não é sentimento, é o que você sabe, é o saber que Ele está aqui, que o Espírito Santo habita dentro de você. O falar em línguas é a porta dos dons. Então, abra sua boca para começar a receber dons espirituais. Se libera aí e comece a falar em línguas. Voo cancelado, pode sentar. Olhe para cá. O Espírito Santo me fala aqui. Existem ambientes de unção e existem ambientes de glória. O ambiente de unção é onde Deus se move através de alguém. Mas o que Deus vai fazer nesses dias são ambientes de glória, que nós vamos ter que largar o microfone. Nós vamos viver nesses dias momentos onde Deus vai nos usar. Mas vai ter momentos em ambientes que a atmosfera de glória vai estar tão forte no ambiente que Ele vai fazer simplesmente, não é porque alguém está ministrando, é porque a glória dele encheu toda a casa. E eu sei que nessa escola nós estamos sendo ministrados pela unção, mas até o final dessa escola, um ambiente de glória. Eu sinto muito forte aqui, como toda a casa cheia da glória do Senhor.
texto diz a lista dos dons. O versículo 7 fala que os dons é para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Irmão, Deus não é fofoqueiro. Tem gente que acha que Deus está agoniado para contar uma coisa, ele precisa contar para alguém, então ele vai liberar para alguém sem proveito. Não, tudo que Deus fala é porque tem um propósito. Deus não fala coisas sem propósito. Por isso que o falar, você precisa cuidar com aquilo que você fala. O homem de Deus no ambiente profético, aquilo que ele fala se torna uma sentença. Então, os dons são distribuídos a cada um. Ele pode ter dons que eu não tenho, ela pode ter outros que ele já não tem. Por isso que esse negócio de que eu sou igreja sozinho em casa não funciona, porque ele deu uns para, outros para. Eu não tenho, Jesus tinha tudo nele, eu não tenho tudo sozinho em mim mesmo. Por isso a igreja é o corpo. Por isso que ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para mestre, outros para evangelista, outros para pastores. Quem está entendendo? Então é assim a questão dos dons. Os dons são muito importantes. É o dia a dia, irmão. É o melhor ambiente então para a gente manifestar os dons. Não ache, querido, o pior, porque a igreja está travada hoje no que diz respeito aos dons, porque as pessoas acham que só pode se manifestar dentro da igreja. E dentro da igreja o que Paulo orienta? Que a gente precisa ter a ordem do culto. Por isso é importante os pequenos grupos, porque lá fica mais fácil você também começar a exercer o seu dom. É no trabalho, é na própria casa. Seja profeta na sua casa, exerça dons lá. Peça para o Espírito Santo te revelar a respeito do teu filho, da tua filha. Ele mostra. O problema é que a gente pegou os dons e a gente acha que é só para o culto de domingo ou só para alguma conferência. É 1 hora ou 2, não. Os dons precisam ser um fluir natural daquele que é nascido de Deus e é cheio do Espírito Santo. Você vai pagar a conta do caixa, daqui a pouco Deus fala algo a respeito. Diz assim: Deus vai curar a tua esposa, ela está doente agora lá, mas Deus está curando. Já libera ali, vira as costas. Mas um ambiente profético pode ser em qualquer lugar. Um profeta amigo não, ele é conhecido. Eu estava no restaurante há pouco tempo aqui, fui ministrar numa igreja, me levaram a um restaurante. Cheguei lá, tinha outros pastores e tinha um homem de Deus lá. E eu não vou dizer que ele é profeta, porque eu não sei se ele foi ungido a profeta. Porque nem todo mundo que revela é profeta. Nem todo mundo que flui na palavra de conhecimento é profeta. Quem é profeta? Pastor, como que eu sei que é profeta? Pergunta: quem te ungiu? Quem te ungiu? Sou apóstolo. Quem te ungiu? Sou pastor. Quem te ungiu? Eu vi um apóstolo aí esses dias, alguém falando. Ele disse que teve uma revelação em arrebatamento e o próprio Deus ungiu ele. Se não, isso aí, o cara é forte. Ei, irmão, quer saber? Sou profeta. Quem te ungiu? E eu fui lá nesse restaurante. Cheguei lá nesse restaurante, cumprimentei o pessoal que está na mesa, porque profeta é educado. Eu cumprimentei todo mundo que estava na mesa e fui sentar. Só que na hora ele cumprimentou e nem olhou para mim. Eu disse: puxa, estranho, mas amém. Só que eu já tinha ouvido que ele era um homem de Deus. Só que eu esperava uma outra reação do homem de Deus. Fui para minha mesa. No final, eles terminaram, já chegaram primeiro, terminaram. Ele foi na minha mesa, deu para me levantar, ele pegou na minha mão. Na hora ele disse: tem algo para falar para você. Ele disse: sobre ti ela está a unção do profeta Joel, né? Meu pai é Joel. Ele disse: na tua vida tem 2 Joéis, né? Porque eu sou Joel também. Eu fiz, que é Júnior Galvão. Minha esposa disse que não casou com o Joel, ela casou com o Júnior. E ele começou a liberar algumas coisas, a falar algumas coisas, tal. Ele disse: sempre quando Deus tem um propósito, ele vai gerar do útero de uma Maria. E a minha esposa é Maria, a minha mãe é Maria Madalena. Ele começou a falar algumas coisas específicas daquilo que ia acontecer na igreja, daquilo dos próximos 276 dias, algo muito pontual. E eu recebi e tal. Ele disse assim: para tu saber que essa palavra vem da parte de Deus, você vai pegar a sua carteira de motorista agora. E você vai ver com os 3 primeiros números. E virou as costas e foi embora, não disse nem tchau. Aí eu nem peguei a carteira de motorista, mas a minha esposa já estava lá olhando assim. Por isso que a gente precisa de uma mulher no nosso lado. E o que estava lá? Os 3 primeiros números da minha carteira, 276. Então, não é sempre que acontece isso comigo.
Mas Deus tem os seus meios de falar. Deus usou num restaurante, Deus usou, pode usar em qualquer lugar que for. Deus ele tem as suas maneiras. O que eu quero ministrar aqui, que você sai daqui entendendo que os dons não são para manifestar apenas dentro da igreja. Os dons são para ser no nosso dia a dia. Diga comigo, no dia a dia. Então vamos lá para a categoria dos dons. Quantos são os dons? 9. Diga comigo, 9. Irmão, 9 é um número de frutificação. É número bíblico de frutificação. Você vai saber que lá no tabernáculo existia muitas peças de ouro, né? Uma delas era a arca era de madeira revestida de ouro. Madeira fala do quê? Da humanidade. O ouro fala da divindade, fala das coisas espirituais de Deus. Só que havia uma peça chamada candelabro, castiçal. E esse candelabro ele era uma peça toda de ouro, que não tem parte humana. Fala da divindade de Deus. Quem está comigo aqui? Então tinha uma haste principal. Olhe para mim agora. Uma haste principal com 3 hastes desse lado, do lado direito, e 3 hastes do lado esquerdo. Cada haste dessa, ela tinha 3 amêndoas nessa haste. Quantas amêndoas? Então, 3 em cada um. Tinha 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Dá quanto? 9. 9 de um lado e 9 de outro. Isso fala do que? Para mim, do equilíbrio entre os dons e o fruto. A balança. Dom, diga comigo, dons e fruto. Então, os 9 dons, é muito importante isso que a gente entenda. O candelabro já é uma peça muito importante, fala do Espírito Santo. E eu não quero me deter aqui, que eu preciso entrar já rapidamente para a gente começar a orar aqui, virar tudo isso aqui, que Deus vai liberar os dons aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Então 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, coloca na tela. Ele fala de língua, fala de revelação. E revelação não era mais um dom que estava ali. Dons de revelação é um grupo, uma categoria de 3. Olha só, quer fareis. Edificação, diga bem alto, edificação. Irmão, deixa eu falar uma outra coisa aqui. O que é cânticos espirituais? Qual é a diferença de salmos e cânticos espirituais? Salmo é aquilo que a gente canta que tem letra. Cânticos espirituais é aquilo que a gente canta em línguas. Faz uma melodia que começa. Feche seus olhos e começa a cantar em cima disso. Cânticos espirituais. Recandarabaxu, recandalabaxu, yeah. Recandarabaxu, relelebaxu, recandalabaxu, yeah. Doloboxu, rebecalabas. Agora cante salmos. Exaltado é o Senhor, Tu és digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Você vai cantando, vai liberando. E você cante hinos espirituais. E você alabachore calabarababash, yeramanaia alabachore candalabash, recandalabachore catalababa. Quem entendeu isso aqui, irmão? E eu estou cantando e estou todo arrepiado. Meu Deus do céu, que Ele está aqui. Então, língua, revelação não era mais um dos dons. Era uma relação, é os dons de revelação. Ou seja, olha que forte isso. Os dons de revelação são aqueles que revelam. Forte, hein? Forte. E os dons de poder são aqueles que fazem. E os dons vocais. Esses 9, quantos são os dons? 9. Eles são distribuídos ou divididos em 3 categorias. Quantas categorias? 3. Que a gente pode chamar a primeira categoria dos dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Primeiro, anote aí: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Quais são os dons de revelação? Vamos lá: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Quais são os dons de revelação? Vamos lá. Nem colando, irmão. Meu Deus. Anota isso na sua Bíblia. Escreva aí no seu caderno. Então essa é a lista dos dons de revelação. Dom de palavra de sabedoria,
Não é dom de sabedoria, viu? É palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Qual é a segunda categoria? São os dons de poder. Escreva aí, dons de poder. Primeiro você vai escrever dons de revelação e botar os 3. Agora você vai botar dons de poder. O que são os dons de poder? São sinais, são manifestações agora visíveis, né? Nós vamos ver ali o dom da fé, dom de operação de maravilhas e o dom de curar. Quais são os 3 dons? Dom da fé, operação de maravilhas e dom de curar. Quais são esses 3 dons? Estão na categoria do dom de poder. Diga, dom de poder. Amém? E a última categoria é os dons de palavra, ou alguém que chama, né, os pentecostais chamam dos dons vocais. Quais são os dons vocais? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quais são os dons de palavra ou dons vocais? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso é bem importante. Vamos lá rapidamente no primeiro, palavra de sabedoria. Irmão, é bem importante que a palavra de sabedoria, ela é algo que é vindo, é uma revelação seguida de um conselho normalmente. Então, alguém que já diz que é um fragmento da sabedoria de Deus para um propósito específico de Deus. É um fragmento de Deus para um propósito específico. Primeiro, essa palavra de sabedoria, ela não é a sabedoria natural de Tiago, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala que se alguém não tem sabedoria, peça e o Senhor dará. Então essa sabedoria da lista dos dons não tem a ver com aquela sabedoria onde todos podem ter. Eu não tenho, posso buscar, né? Também não é a sabedoria que tinha Salomão. Salomão é como se Salomão tivesse recebido um gás dessa sabedoria de Tiago 1:9, Tiago 1:8. Amém? Quem está aí comigo? Salomão é alguém que tinha essa sabedoria natural, mas ele tinha, assim, vamos dizer, em excesso, recebeu um overdose dessa sabedoria. Então, os profetas, além do dom de profecia, eles se moviam também nos dons de revelação. Então eu quero deixar bem claro que nem todo mundo que tem o dom da palavra de conhecimento é profeta. Vocês estão comigo? Diga, isso precisa ser repetido. Nem todo mundo que tem o dom de palavra de conhecimento é profeta. Mas todo profeta provavelmente vai ter os dons de revelação. As 3 categorias. Quem entendeu isso aí? Amém? Então é importante que a gente entenda isso. Então a palavra de conhecimento tem a ver sempre, tem gente que tem dificuldade. Pastor, qual é a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento? A palavra de sabedoria normalmente ela aponta o futuro. A palavra de conhecimento normalmente ela vai falar a respeito do presente e do passado. Amém? Então isso é bem importante você entender a diferença de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Por exemplo, pastor, me mostra Faraó ele tem um sonho das vacas gordas, tem um sonho das vacas magras, das espigas cheias, da espiga vazia. E Faraó, ele não tem o Espírito de Deus para entender sobre isso. Então ele está ali numa crise, mas Deus revela algo para José com um propósito. Gênesis capítulo 41, versículo 15, né? Ele está dizendo, olha, isso aí é um tempo de crise que vai haver. Então ele revela algo que vai vir, mas agora ele dá uma instrução. Ele não fala só sobre o que aconteceria, ele dá uma instrução. Então, palavra de conhecimento, eu sei, preste atenção, que eu sei que isso parece ser muito teórico, mas o Espírito de Deus ainda está fluindo. A gente está numa escola e precisa aprender, amém? Vocês estão aí, irmãos? Então, palavra de sabedoria é uma revelação seguida de uma instrução. E ele revela o sonho, mas ele dá uma instrução. Olha, vocês precisam guardar, vocês precisam se preparar para o dia da crise. Então, enquanto você está prosperando e recebendo muito, você vai, isso é para alguém aqui, você vai aprender a ter também para o momento de crise. Você vai se fortalecer ainda mais no momento da crise, porque quem guarda no momento que veio a crise é o momento que mais prosperou. Quem crê nisso, diga comigo amém.
2 Reis capítulo 6, o versículo 8 ao 10, quando Deus fala com Eliseu, Deus sempre mostrava para Eliseu o que ia acontecer. Deus sempre revelava os planos para ele. O inimigo vinha, ele dizia, vamos sair daqui porque o inimigo vai vir e tal. Deus sempre, e eu quero declarar, irmão, que esse dom venha sobre a sua vida, que você tenha sabedoria, discernimento e conhecimento para desfazer toda a obra de Satanás, tudo aquilo que ele arquitetou contra a tua casa, contra a tua família, através do dom. Por isso que a igreja precisa ter discernimento, ter palavra de sabedoria para desfazer e deixar o diabo confuso. Por quê? Porque você já recebeu uma informação privilegiada. Levanta a tua mão direita. Quero declarar que vai ter gente que vai receber uma informação privilegiada aqui. Se eu dissesse para vocês que o dólar amanhã ia ser R$10, o que você faria hoje? Tudo que você tem de dinheiro compraria, certo? Isso é uma informação privilegiada. Eu poderia dizer, amanhã o dólar vai estar R$10. Só essa informação. Mas eu dei uma palavra também de instrução, a revelação, uma informação privilegiada com uma informação: compre dólar hoje. É assim que Deus fez com Noé. Vai vir o dilúvio. Ele podia só falar isso, mas não parou aqui. Ele disse: construa uma arca. Eu quero declarar, assim como veio sobre Noé, uma informação privilegiada do que vai acontecer. Deus vai trazer uma informação privilegiada e também uma informação, uma instrução do que você vai ter que fazer. Quem pega essa palavra, diga comigo: eu recebo. Aplauda Jesus enquanto eu tomo água. Deu para entender a diferença de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Eu tinha tanto texto aqui para falar, mas o que o Senhor quer nessa noite que a gente libere, nessa tarde que a gente libere sobre isso. Então é muito importante que você entenda a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Irmão, às vezes vai vir pela uma impressão no teu espírito. Você vai sentir algo. Eu sei que durante essa escola aqui muita gente está tendo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? O dom da palavra de conhecimento, não é conhecimento natural, não é conhecimento profundo da Bíblia. Não é conhecer Deus mediante apenas uma relação muito profunda com Deus. Olha só, a palavra de conhecimento, ela pode se manifestar através de uma revelação interior. A palavra de conhecimento, ela pode se manifestar através de uma voz audível. A palavra de conhecimento, ela pode se manifestar através de línguas de interpretação. A palavra de conhecimento, ela pode estar junto com o dom de profecia, através de visões, através de sonhos, através de anjos. Quem está comigo aí, irmãos? Então é muito importante. A palavra de conhecimento no Antigo Testamento está lá, 1 Samuel 9, né? Nas descobertas da jumenta do pai. Depois você procura lá, né? Isso é palavra de conhecimento. Na descoberta dos planos do inimigo, como eu falei. A palavra de conhecimento está lá na revelação de Saulo, Atos capítulo 9, versículo 11. Detalhado, né? Vai lá, a rua chamada direita. Irmão, Deus dá um endereço, dá com o que ele tem que falar, como que ele vai ter que falar, como que ele vai ter que agir, o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, isso é muito importante. O dom da palavra de conhecimento no ministério de Jesus. Por exemplo, lá em João capítulo 4, no poço, com a mulher samaritana, ele sabia, ele falou, ele chegou lá. Olha só, o exemplo do crescimento do dom na conversa. Jesus pergunta para ela, cadê o teu marido? Aí ela disse, não tem marido. Falasse bem. Como é que será que Jesus se contradiz? Primeiro ele pergunta, ele diz que tem marido, e depois dissesse bem que tu não tem. Não, irmão, ele estava crescendo ali naquele conhecimento. Por isso que tem momento que a gente vai receber tudo de uma vez só. Tem momento que você vai ser progressivo. Não que ele não sabia, eu acredito que ele já até sabia, mas ele nos ensina o evangelismo da mulher em João 4. É uma aula para a igreja que tem aqui, se a gente tivesse tempo para explicar muito sobre isso aqui. Então ele disse, olha, muito bem, você não tem, o que você está tendo agora não é teu, porque você já teve 5. Então Deus vai detalhando ali, o Espírito vai revelando muita coisa. Sabe, é muito importante a gente entender o tempo. O que é um tempo? Eu costumo dizer, eu anotei aqui, o tempo é uma rachadura na eternidade, onde Deus pega algo para liberar a respeito do passado, do presente
e do futuro. E eu quero declarar, irmão, que o mundo espiritual vai se abrir para você, para que você possa ver coisas a respeito do futuro, do presente, do passado, que a gente precisa, a igreja precisa dos dons, não somente dentro da igreja, até para que os incrédulos vejam o poder de Deus. Você sabe que os incrédulos precisam, tem muita gente que só crê depois que vê. Dom da fé, quero declarar a operação de maravilhas. O dom da fé, a pessoa não tem um dedo e vai crescer o dedo. Vocês podem fazer isso com o Lula até. Não quer? Não, com 9 já faz um estrago, imagina com 10. Quem está entendendo aqui? Então, irmão, eu creio que essas operações de sinais na África, eu viajei para a África, para Burkina Faso, oeste africano, e lá eu tive testemunho de gente que orou, os demônios lá, os bruxos se levantavam, assim, vai chover agora. O pastor dizia, não vai chover. Ou quando ele dizia, vai chover, sabe, falar o contrário. E você precisa, cadê o teu Deus? Ó, eu flutuo aqui, e você, cadê? Operação de maravilhas, fazer coisas na natureza. A gente vai ver a diferença. Qual é o dom? A diferença do dom da fé e o dom de operação de maravilhas. O dom da fé tem muito a ver com você, e o dom de operação de maravilhas é aquilo que Deus faz através de você. Então, vamos correr aqui rapidinho. Quem está comigo aí, diga amém. Então, é muito importante a gente entender o dom de discernimento do Espírito. Vamos caminhar aqui. Isso aqui é muito importante. Dom de discernimento de Espírito não é adivinhação espiritual. Não é. Tem gente que diz assim, eu tenho discernimento de Espírito. Estou entendendo o que você está pensando agora. Irmão, e a gente precisa cuidar que os dons não são para o nosso benefício. Eu me lembrei de algo. A primeira vez que eu fui para a Bélgica, não foi para a Bélgica, foi na França. Tinha um empresário muito rico lá. Ele tinha uma empresa da Mercedes, pastor. Uma das lojas muito grandes da Mercedes. Ele me chamou para orar na loja dele. E ele depois, Deus usou, entreguei algo para ele. No final ele assim, pastor, você vai voltar para o Brasil. E eu queria saber quanto é que você cobra. Para todos os meses eu vou depositar um valor para você me entregar o que Deus está falando a respeito da minha vida. Eu sei aqui que tem homem de Deus aqui que já... Eu não peguei, mas tem muita gente que pegou. Porque se tem gente que oferece, irmão, está cheio de guru gospel, está cheio de gente. Não caia nessa, meu irmão. Quando Deus quer abençoar o profeta, é aquilo que ele falou. Quando Deus quer prosperar o profeta, ele faz, irmão, então você não precisa cair nessa. Discernimento de espírito. Então, o dom de discernimento de espírito não é discernir a falha do próximo. Obrigado pelo seu amém animado. Não é visão exclusiva da dimensão dos espíritos malignos. Tem que cuidar, porque tem gente que já entra numa aspiração aí. Estou tendo uma revelação, daí já começa a criar doutrinas de espíritos, coisas malignas. Cuidado, irmão, fica na palavra, fica alinhado com a Bíblia, não saia da palavra. Então, dom de discernimento de espírito não é percepção psicológica ou leitura de mente. É muito importante. A igreja precisa, por exemplo, eu estava ministrando um dia a palavra e de repente veio uma irmã rodopiando e girando igual o cara, como é que é do Silvio Santos, o peão lá, e veio rodando e dançando e veio até a frente, né? Quando ela chegou na frente falando em línguas e parando o culto, o Espírito Santo disse, isso aí é sem vergonhice. Aí eu botei a mão na cabeça dela e ela achou que ia entregar o mistério. Sai em nome de Jesus, ela caiu na hora, que era um espírito maligno. Então, se a gente não tem discernimento, a gente entrega mesmo, bota a mão na minha cabeça e você está ali, demônios liberando coisas sobre a sua vida. Não deixe qualquer um botar a mão na sua cabeça. Se você está numa escola, você conhece os profetas, um lugar e um ambiente onde você veio, querido. A gente não pode se expor a qualquer... Então, o dom de discernimento de espírito é muito, muito importante. A igreja precisa. Olha só, os santos da igreja, nós precisamos entender que muita gente estão em ambientes como aprisionados, que precisa alguém que chegue lá e libere. E a gente também discerne às vezes um ambiente do próprio culto. Tem momento do culto aqui que a gente já começou o louvor e disse, para, desliga, vamos orar, agora é a hora de orar. Não
não é hora de cantar. Tem guerra aqui, e a gente precisa discernir para parar. E a gente às vezes fica fingindo que nada está. Não, está pesado. Vamos orar, vamos guerrear, vamos botar isso aqui para correr. E tem hora que o Espírito Santo fala: hoje não vai ter pregação, hoje nós temos que adorar. Levanta tudo a mão e vamos. E a gente precisa ter discernimento para entender o que vai acontecer. Discernimento na hora de falar, na hora de calar. Às vezes Deus vai te entregar palavras. Tem muita gente que tem o dom de conhecimento, palavra de sabedoria, mas não tem discernimento, quer entregar às vezes em hora que não é para entregar. Eu preciso, às vezes nem tudo é para me entregar na hora, às vezes eu preciso saber. Eu tenho uma palavra às vezes que é forte, uma pessoa de nível de autoridade, eu não posso expor publicamente. Às vezes vai ser uma direção de Deus. Então você precisa ter, na dúvida, faça de forma, se você não tem certeza, vá no nível de autoridade, vai no pastor da pessoa, vai na autoridade da pessoa, vai no profeta. Você está aqui, de repente, entenda, irmão, a gente precisa, o mundo espiritual ele caminha por níveis de autoridade. Agora, claro, que vai ter momentos que Deus manda virar o chapéu, daí é uma coisa específica, mas a gente, quem está entendendo aqui, irmãos? Porque o que Paulo está falando, ele está nos alinhando a respeito dessas coisas. Há alerta nas escrituras a respeito dos falsos enganos, a respeito do engano. Ele fala dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos, 2 Coríntios capítulo 11. A Bíblia vai dizer que a gente precisa do dom de discernimento por causa dos desviados na fé. A Bíblia fala do discernimento do Espírito por causa daqueles que têm aparência de piedade. Irmão, nós precisamos buscar isso em nome de Jesus, que você receba aí discernimento de espírito, para discernir os ambientes, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. A gente precisa entender isso. Nós devemos, a Bíblia fala em 1 João capítulo 4 versículo 1, que nós devemos provar os espíritos. Então para isso é muito importante. Quem está comigo diga amém. Eu poderia falar aqui sobre discernimento do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eu quero poder adiantar um pouquinho aqui, porque tem muita coisa que a gente precisa. Vamos ver só no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 13. Os pastores viram os anjos cantando. A percepção espiritual, a percepção do ambiente. A visão, por exemplo, que Estevão teve em Atos capítulo 7, uma percepção do ambiente, daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. No ministério de Jesus, Jesus ele teve isso, essa percepção. Olhe para cá para você bem entender com o ministério de Jesus. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Teve uma revelação, mas logo em seguida, o que Cristo fala? Ele repreende uma inspiração satânica. Quando ele diz, qual é a declaração que Pedro faz? Para trás de mim, Satanás. Jesus fala para ele. Então, ao mesmo tempo, ele tinha acabado de ter uma revelação poderosa, agora ele é repreendido, corrigido, porque aquilo dali era uma inspiração satânica. Cuidado, porque tem muita gente se movendo, achando que é nos dons, mas às vezes querendo fazer a coisa certa, mas às vezes é uma inspiração satânica. Por quê? Porque ele diz: ninguém vai te matar, Jesus. Ninguém vai te prender, eu vou estar junto contigo, eu vou. Para trás de mim, Satanás, porque todo aquele que te impede de ir para a cruz é usado pelo diabo. Por isso a gente precisa discernir um ambiente espiritual. Deus nos deu autoridade sobre os demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Deus já nos deu autoridade, só que a igreja precisa usar. Vou repetir: Deus já te deu autoridade. Fala para alguém: a autoridade já está com você, só que você precisa usar. Vamos aqui rapidamente: dons de poder. O dom da fé, ou fé especial, como alguém chama. O que é o dom da fé? O dom da fé não é aquela fé para salvação, não é o dom da fé salvadora, de Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Isso não é o dom da fé, isso é a fé natural para a salvação. Quem entendeu aqui, diga comigo amém. O dom da fé também não é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, que ele fala sobre o fruto, um dos frutos, ele fala fé, ou fidelidade, né? Tem uma versão também que fala. Então não é nem o dom natural da fé,
também não é o fruto fé, mas ele está falando aqui algo muito específico. O dom da fé, vamos ver no Antigo Testamento para você entender. Lembra lá de Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel não fez nada, apenas ele teve fé e recebeu um milagre de algo poderoso. Lá era o dom da fé que estava sendo ativado ali. Elias lá no Monte Carmelo, aquele profeta lá, sobre cair fogo do céu, através do dom da fé, é algo poderoso. Irmão, muita gente confunde fé com esperança. Entenda isso. Fé é uma coisa, esperança é outra. Eu gosto de exemplificar. Esses dias eu estava com o meu telefone na frente da porta do elevador, e eu estava olhando para o celular e mexendo, esperando a porta abrir. A porta não abria. Por quê? Porque eu não tinha apertado o botão. Tem muita gente que está assim, está esperando coisas que nunca apertou o botão para receber. Tem porta na sua vida que você está esperando abrir, que você não apertou o botão da fé. Anote o que eu vou falar, porque a esperança é rica em esperar, mas ela é pobre em receber. Por isso eu preciso entender da fé, mas não é dessa fé. Está falando aqui agora no que diz respeito aos dons da fé. Pedro, por exemplo, Pedro andou sobre as águas através do dom da fé. É muito importante. Lázaro, a ressurreição, quando Jesus acalma a tempestade, tantas maneiras, que ali foi o dom da fé. Quem entendeu até aqui, diga comigo amém. Agora, o dom de operação de milagres é uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. É uma demonstração do poder de Deus, pelo qual as leis da natureza são alteradas, suspensas, controladas pelo próprio Deus. E eu creio que Deus pode usar a gente aqui dessa maneira. Se Ele diz que nós devemos buscar esses dons, isso é pra gente. Eu não vi a hora que eu comecei, está na hora de orar já, né? Quem está comigo, diga amém. Então, a operação de milagres, olhe para cá, escreva. A operação de milagres é ativa, e o dom da fé é passivo. Para que vocês entendam assim, eu sei que é bem ensino. Qual é o propósito? O propósito dos milagres, libertação do perigo. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele age muito na área de libertação, missionário aqui da igreja. E a gente às vezes dá risada, porque nem tudo a gente pode abrir sobre coisas espirituais, que tem gente que não vai acreditar. Mas ele disse: pastor, eu estava orando com uma pessoa num quarto, essa pessoa ia se jogar assim, de um penhasco, e tinha uma janela, a janela estava aberta, e ele viu quando a pessoa, ele estava aqui, a janela estava lá, e a pessoa saiu daqui correndo para se suicidar, endemoniada, na janela, e ele pegou, estava aqui, não dava tempo de segurar. Ele disse: sabe de uma coisa? Ele fez assim, ó. Sabe o que aconteceu? A janela fechou. Aí tinha um obreiro, estava junto, foi lá e botou a tranca na janela. Sabe o que aconteceu? A janela ficou liberada do jeito do irmão. Aí a pessoa foi lá e abriu. Enquanto ele fez assim, a pessoa tentava abrir e não abria. Isso é o dom da fé, meu irmão. Crê você ou não, é para coisas extraordinárias assim acontecer. Então a gente precisa, querido, para proteção, para suprir necessidades de outros, aleluia, para confirmar o chamado de alguém, coisas tão poderosas podem acontecer. Agora, Deus não vai fazer, vou chegar aqui no mar de Florianópolis e por nada, só para mostrar que eu sou poderoso, abre-te mar. Não, Deus faz com um fim proveitoso. Para isso é os dons. Amém? Dom não é para reconhecimento pessoal, não é para promover. Dons são para promover a glória de Deus, o reino de Deus, o avanço de Deus. Quem está comigo, diga comigo amém. Por isso que Deus usa Moisés dessa maneira, confirmando a autoridade sobre a vida dele. Sobre Elias e Eliseu, confirmando a porção da unção. Tem tantas passagens que eu poderia falar. Por exemplo, uma operação maravilhosa é o que o texto fala quando Filipe é arrebatado. Filipe foi arrebatado, Atos capítulo 8, versículo 39 ao 40. Ele sai de um lugar e aparece no outro, irmãos. Eu orei, acredite você não, um menino eu estava com uma pessoa endemoniada, ele saiu correndo na minha frente, ele sumiu na minha frente. Daqui a pouco ele ligou, estava em outro lugar, no centro, longe, não me pergunta como. Sumiu, ele sumiu da minha frente. Eu estou aqui em tal lugar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Irmão, o mundo é espiritual dos dois lados.
Ele é muito poderoso, a gente precisa acessar. É aquilo que o apóstolo John a gente tem conversado desde o começo da escola, sobre acessar. Deus é acessível, mas nós precisamos acessá-lo. Nós precisamos acessar as realidades espirituais que já estão disponíveis para nós. Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Isso é uma operação de milagres, maravilhas. É algo sobrenatural. E eu creio que essas coisas vão acontecer nesses dias. A multiplicação dos pães é uma operação maravilhosa. Deus pode fazer, pegar 5 pães e começar a multiplicar. Que isso aconteça na sua vida através do seu ministério. Coisas poderosas em nome de Jesus. Os milagres, eles confirmam a palavra. É para isso que nós precisamos. Agora, o dom de curar, ou melhor, os dons de curar, são manifestações sobrenaturais de cura de doenças. Por exemplo, eu estava fazendo um casamento aqui na igreja. Fiz um casamento, terminou o casamento, pastor, profeta. Casamento coletivo. Obrigado, pastor. Um casamento coletivo, tinha muita gente na igreja. No outro dia eu recebi uma ligação. Ô pastor, você não me conhece, eu estava no casamento hoje e eu queria saber o que aconteceu no casamento. Disse, aconteceu um casamento. Ministrei a palavra. Você não está entendendo. Eu estava no culto ontem e eu era cego. E eu não falei nada para ninguém, nem para minha família. Eu estou querendo saber o que aconteceu, porque durante a ministração você estava falando lá a palavra, os meus olhos se abriram e agora eu posso ver. Você está entendendo? Você está entendendo o que aconteceu? Naturalmente isso vai sendo liberado. Eu estava numa comunidade aqui, e essa comunidade era uma célula, era para ser, e ninguém veio, só veio um paralítico. Ele estava numa cadeira de roda bem velha, no meio de uma favela assim, e ele estava ali, ele tinha paralisia de um lado durante 10 anos, e nós começamos a ministrar a palavra. Eu falei sobre aquele paralítico colocado por cima do telhado, e no final eu disse, o que eu vou perguntar? Eu disse, o que você deseja? Ele assim, eu quero andar. Então levanta e anda. E ele estava sentado. Tem uma cadeira aqui para mim, rapidinho, uma cadeira rapidamente. Ele estava sentado, obrigado. Ele estava sentado, eu me lembro. Ele pegou e fez assim, é para me levantar, eu posso? Ele pegou e começou a puxar as pernas dele assim, e se arrastar para a ponta da cadeira. Eu disse, você crê que pode levantar? Ele disse, eu creio, então levanta agora e anda. Ele deu um pulo da cadeira e começou a correr no meio da favela, para um lado e para o outro, dizendo, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Deus querido, por isso que não dá para esperar só acontecer aqui. Não dá para esperar. Deus, Ele está querendo alguém que tenha coragem, ousadia. Por isso que quando Ele fala sobre os dons, Ele logo em seguida vai falar sobre o medo. Cuidado, porque tudo que Satanás quer é paralisar você através do medo. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? E se eu orar, e se não acontecer? Mas se acontecer, por que não orar? Por que não mandar levantar da cadeira? Deus está querendo usar a tua boca. Você é profeta, a unção já está sobre você. Vamos ter, eu declaro um espírito de ousadia, de intrepidez, para que você possa ter coragem de viver e liberar milagres extraordinários. Quero declarar paralíticos levantando, cegos se enxergando, pessoas vomitando câncer pela boca, em nome de Jesus. Que o teu ministério e sinais vão acontecer, vão caminhar de forma poderosa. Quem recebe essa palavra, milagres no teu ministério. Fica de pé já, fica de pé. Fica de pé. Só entenda uma coisa. Os dons de curar é diferente de cura divina. Ok? Cura divina, Jesus disse, está consumado. Ele se fez doente para você ser curado. Ele foi ao inferno para você pudesse ir ao céu. Ele se fez pobre para que você pudesse ser rico. Ele se fez maldito para você ser abençoado. Então, nós precisamos entender que aqui dali, aquela cura divina estava, e tem gente que sendo curada agora, da coluna, cura divina está se manifestando aqui, ó. Mas tem gente que vai receber o dom de curar, que é diferente. A cura divina está liberada para todos. Eu posso orar por cura, mas os dons de curar é para algumas coisas específicas. Foi liberado sobre a minha vida, sobre o dom de curas nos ossos.
dia liberaram isso sobre a minha vida. Sabe? Por exemplo, eu e minha esposa, toda mulher que nós oramos, que não pode ter filho, ela engravida. É um dos dons específicos nessa área. Oi? Pastora Gleice? Estão dizendo para orar pela pastora Gleice. Você quer engravidar? Então vem aqui agora. Você crê? Quem crê aqui? Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora o útero dela, o ovário agora. Senhor, como foi liberado pela pastora aqui, Senhor, nós vamos ver o que estava dentro, o que estava preso vai vir para fora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, na próxima escola, quem sabe do ano que vem, nessa mesma data, ela vai estar aqui testemunhando, Senhor, que a criança nasceu, que o impossível aconteceu. Eu libero sobre a vida dela, sobre o esposo dela. Toca no casal agora. Nós liberamos agora ela para gerar filho. Quando nós contarmos até 3 como igreja, no mundo espiritual sobre ela, ela vai engravidar para a glória do nome de Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Receba aí em nome de Jesus. Receba o toque, receba o toque. Segura ela. Em nome de Jesus. Tem alguém que está doente? Alguém que está doente? Tem uma enfermidade na coluna, no ouvido, nos ossos, não tem? Alguém aqui está doente? Pastor, eu tenho uma enfermidade, diabetes, renite, problemas respiratórios. Tem alguém? Vem, joelho, vem para frente aqui, vem para frente aqui, vem para frente aqui. Você que está doente, o ciático, vem para frente aqui, vem para frente. Nós vamos comer. Você que está doente, corre para o altar. Dom de profecia. Dom de... Os outros dons você conhece, querido, mas nós vamos liberar por causa do horário. Que está com uma ferida na boca desde quinta-feira. Deus está falando no meu coração. Eu ia deixar para orar só quando eu fosse ministrar. É uma senhora, ela tem até vergonha. Está com uma ferida na boca. Deus quer curá-la. Cadê? Levante a mão se tem essa pessoa. Está aqui, a mulher que está com uma ferida na boca. O apóstolo está falando, se você tem, Deus quer curar você. Depois você pode vir no altar. Levante a sua mão se você está enfermo. Feche os seus olhos. Esta unção vai ser liberada agora. Uma unção de cura. Porque os profetas vão ser sarados. Assim como profetas serão prósperos, nós declaramos profetas sarados. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora. Toda enfermidade nos ossos desapareça agora. Toda enfermidade agora nos tendões desapareçam agora. Não somente a enfermidade vai desaparecer, mas as dores vão sumir. Essa enfermidade no joelho desapareça agora em nome de Jesus. Seja curado agora. Todo problema respiratório sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos enfermidade desapareça pelo poder do nome de Jesus. Essa enfermidade, esse tumor desapareça. Esse caroço sai agora em nome de Jesus. Que você receba poder de Deus na sua vida agora em nome de Jesus. Já tem gente sendo curado agora. Essa enfermidade está desaparecendo, esse caroço desapareça, essa dor desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Que esse fogo toque você, toque as tuas pernas, toque o teu quadril, toque a tua coluna, o teu ombro, os teus ouvidos, os teus olhos, as tuas vias respiratórias. Essa sinusite saia, a renite desapareça, a enfermidade, espíritos de enfermidade saiam para nunca mais voltar. Nós declaramos o milagre acontecendo agora em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga comigo amém. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Não tenho tempo para falar dos demais, mas eu quero orar rapidamente, a última oração por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fala que nós devemos pedir os melhores dons, Senhor. O dom de profecia, o dom de curar, o dom de conhecimento, Senhor. Os 9 dons nós buscamos nessa hora, Pai.
libera sobre esse lugar. Dom de interpretação de língua, Senhor, libera sobre o teu povo, sobre os profetas que estão aqui. Habilita o teu povo, Senhor. Habilita. Tem gente aqui que está dizendo: eu quero ser usado de forma extraordinária para interpretar línguas, ó Pai. Que os dons sejam liberados e ativados agora, Senhor. Reaviva o dom desses profetas. Reaviva o dom dos profetas. Eu declaro o fogo do dom do Espírito dentro de você, vindo para fora, e você sendo um ativador, no nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão e aplaudir o nome do Senhor.